Olá, tudo bem? Então, já faz algum tempo aí que eu não gravo os vídeos, né? Estou em novo endereço e tal, e já foi um pouco mais complicado até acertar tudo aqui para poder fazer a gravação. Então, nesse dia aqui, estou fazendo um vídeo, um tema a respeito do SUS, Sistema Único de Saúde. Veja uma coisa para explicar em rápidas palavras aí, a situação do SUS, né? A Constituição, em 88, tinha se definido como a Constituição Cidadã. Quer dizer, ela tinha a proposição de resgatar a cidadania. Em 1988, tinha acabado o regime militar em 85, então a discussão lá era que o Brasil não tinha cidadania, tinha analfabetismo, tinha problemas mil. E a grande questão as pessoas não eram cidadãos desse país, eles estavam alheios a tudo que acontecia. O processo era de exclusão, né? Processo de exclusão. A Constituição, então, optou para encontrar uma maneira de resgatar a cidadania. Por isso que o Ulisses Guimarães falou que está sendo aprovada a Constituição Cidadã. A pergunta é de que maneira que se haveria de recuperar a cidadania. Então, a Constituição definiu que a cidadania seria resgatada por meio da saúde e educação. E a forma para se fazer essa solvência desse problema é até bem criativa, é a forma da verba vinculada. Ele é tupiniquim, sistemático tupiniquim aí, que diz o seguinte: de tudo aquilo que você arrecada como governo e tal, você é obrigado a gastar ou investir em educação e saúde em percentuais determinados. Para que isso? Para que se evitasse aí a forma como os governos militares faziam com os recursos disponíveis. Quer dizer, construíam aí usinas hidrelétricas, estádios de futebol, ou seja o que for, né? Então a ideia da verba vinculada era para impedir que o governo gastasse no que ele achasse seria prioritário, sem que de fato fosse. Então quem define a prioridade foi a Constituição, a educação e a saúde. Pois bem, foi aprovado por conta do Temer, que colocou a Dilma aí na parede, né? Tinha a tal da ponte para o futuro. A principal questão dessa ponte para o futuro é quebrar esse conceito de verba vinculada. Ele quebrou a espinha dorsal da Constituição. Então, a desvinculação de receitas e tal. Para quê? Para que o governo tivesse mais dinheiro. E para que ele quer dinheiro? Para pagar os juros do capital rentista. Entendeu? Vai desviar dinheiro da educação e da saúde para pagar juros do capital rentista. Esse é o motivo inconfesso para que a Dilma tinha que cair fora. Né? Tem que cair fora porque a Dilma não concordou com isso. Essa tal dessa ponte para o futuro do PMDB, do seu Temer. Né? Então veja bem, foi aprovada essa tal da PEC da morte, e essa PEC da morte praticamente congela, ela apenas recupera via inflação passada o que se gastou no ano anterior, a despesa que havia no ano anterior. Isso para saúde e para educação. Então não importa muito se o crescimento tecnológico requer mais investimento, não importa muito se a própria saúde pública precisaria de mais investimento, precisaria tornar-se mais eficiente no atendimento ao público. Não. O que importa é fazer o corte. Fazendo o corte das verbas, das receitas, do gasto, né, que eles chamam, você só tem esse dinheiro de sobra. Esse dinheiro pode ser deslocado para outros cantos. Né? Veja bem, a estruturação do Sistema Único de Saúde é a maior obra petista. Não tem outra. Muito maior do que os investimentos feitos pelo PAC, muito maior até do que o Minha Casa Minha Vida. O Sistema Único de Saúde é a maior empreendimento, maior obra realizada pela gestão petista. As pessoas falam mal do SUS porque não conhecem o que é o SUS, não entendem. Veja, você precisa de uma ambulância, a ambulância vem na tua casa, né? Te buscar e tal, te levar para o hospital. Tudo isso faz parte do SUS. Você vai tomar vacina, a vacina é paga pelo SUS. Você não paga, você não desembolsa para tomar uma vacina.
Vai ver como é que é nos outros países, né? Você é atendido aqui gratuitamente. Lógico, existem problemas aí em todo o país por conta dos hospitais e tal, né? Agora, o que estou dizendo é que a aprovação dessa PEC da morte, chamada PEC, proposta de emenda complementar da morte, é quebrar a espinha dorsal. Essa foi aprovada no governo Temer, né? Ou seja, a média, curto, médio e longo prazo, a saúde, também como a educação, a saúde e a educação vão entrar em colapso. A educação a gente já viu, né, com o sistema de contingenciamento. Veja, só é possível fazer contingenciamento se o governo sabe que não é obrigado a gastar em educação. Então, é por isso que está havendo todo o protesto aí, tal, dos estudantes, e vai acontecer a mesma coisa com a saúde. Aliás, já está acontecendo. Veja o problema como está posto. Se fosse no sistema antigo, em 2019, o governo federal teria que investir ou colocar dentro da saúde 127 bilhões de reais. 127 bilhões. O fato é que ele vai colocar 117 bilhões. 117. Então, é uma perda de 19,5 bilhões de reais a menos. O que vai fazer com esses 19,5 bilhões de reais? Ou desloca para pagar juros. Então veja bem, você pobre que votou no Bolsonaro, você veja o problema que você tem agora, né? Você acabou com a saúde pública. E não diga que você não precisa dela, você precisa porque eu vejo como é que é o sistema de saúde único, né? Eu, por princípio, uso só SUS, eu não pago previdência privada, a saúde privada, não pago. Eu discordo, eu acho que o sistema tinha que ser saúde pública, gratuita para todos. Porque para que o governo arrecada impostos, né? Ele tem que ter prioridades. E a prioridade definida na Constituição é saúde e educação. Saúde e educação. Aí você vai ouvir a pessoa falar assim, não, mas a saúde está muito ruim, a pessoa vai morrer no hospital, né? Não é verdade. Tem um outro caso, né? Que, lógico, as filas são imensas. É que a pessoa não tem parâmetro de comparação. Quando eu era jovem, antes de existir a Constituição, existia aí o regime militar, existia o tal do INAMS, Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. Para você ser atendido, você precisava levantar de madrugada, 4h30, 5 horas da manhã, para enfrentar uma fila para pegar a senha para ser atendido daqui a 3, 4 meses. O INAMS virava o quarteirão de pessoas para serem atendidas pelo médico, né? Então você hoje fala mal do SUS porque você não conhece como era antes. A pessoa que não conhece não tem ponto de referência. Agora, quem fala mal do SUS agora vai ter motivos para falar porque o dinheiro diminuiu. Diminuiu e vai diminuir. Esse ano, 19,5 bilhões de reais. Então vai piorar a coisa. Agora veja como é que é a coisa. O cidadão votou no Bolsonaro e... Não, mas o Bolsonaro não tinha falado que ia prejudicar a saúde, né? Ele é a favor da saúde dos pobres. Não é, não. Ele não é a favor da saúde dos pobres. Como é que você sabe disso? Quando foi votar essa emenda constitucional, a PEC da morte, veja como votou o Bolsonaro. O Bolsonaro foi a favor da PEC. Quer dizer, ele votou por uma questão ideológica. Ele acha que porque tudo que o PT fazia errado, então ele tem que ser contra o PT. Quer dizer, o Bolsonaro é inapto, ele não tem condições de compreender os problemas. Ele votou por causa de um discurso vinculado a um certo tipo de lógica econômica, né, que é privilegiar os juros do capital rentista. E aí foi o Bolsonaro, né? Chama de Bozo que, de fato, é uma pessoa inapta para o cargo que ocupa. A consequência que você tem, né, dentro do Brasil é o SUS está sofrendo um ataque de destruição massiva, né? Essa destruição massiva se dá por conta da quebra do conceito de receitas e despesas vinculadas, né? Você agora tem um governo que manipula o orçamento e não precisa mais aumentar investimentos em educação e saúde. Pobre que votou em Bolsonaro
votou contra si mesmo, votou contra a sua família, deu um tiro no próprio pé. Entende? A solução para esse tipo de problemas, a gente nem sabe qual vai ser, porque a destruição da educação é a destruição da saúde, está no mesmo patamar, porque você quebrou o conceito de reservas de vinculação de receitas, né, e despesas, tanto para um quanto para outro. Então o Estado brasileiro hoje não precisa manter um agigantamento das suas despesas em saúde e educação. Ele vai ter dinheiro para pagar o capital rentista, que não beneficia os pobres. Ou seja, o governo Bolsonaro é tudo menos defensor dos pobres desse país. A situação é tão crítica que não resta outra saída para o Brasil, exceto começar tudo de novo. O problema do SUS é tão grave hoje, né, que o fundamento estrutural do SUS como receita vinculada desabou de tal forma que é preciso de um novo pacto social para recompor as coisas, né? Agora, infelizmente, os pobres que votaram no Bolsonaro vão sofrer muito, porque vão ter problemas com a educação e vão ter problemas com a saúde, que é nisso exatamente que é a demanda das pessoas mais pobres, que são a maioria da população, né? Então, você que era contra o SUS, agora você vai ver a desgraça acontecendo dia a dia na saúde, né? Eu lamento por você, mas te digo o seguinte: a cidadania se faz com o voto certo, entendeu? Infelizmente, com o voto errado, não tem jeito. Um abraço, né? E vamos ver se a gente consegue aguentar as pontas. Um abraço aí.